você frequenta a igreja e ouve pregações há pelo menos aí uns 5 anos, certamente você já passou por esse texto, já ouviu alguém pregando, citando, mencionando. Tem muitas meninas aí, mulheres, verdade, homens e mulheres que têm esses 2 nomes por causa dessas 2 pessoas, Eliseu e Sunamita. Eu pastoreei uma menina chamada Sunamita, lá em Condados, Guarapari, e é Sunamita, porque ela não é nem um nome, né? Claro que da menina lá de Condados era o nome, mas dessa moça aqui não é o nome, é a referência ao lugar onde ela mora em Sunem. Todo mundo que é de Sunem é sunamita, assim como todo mundo que é de Israel é israelita. Então, ok? Não é o nome dela, é a referência ao lugar. Igual o Naim, né? Novo Testamento, Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. O pessoal acha que Naim é o nome do marido da mulher que morreu. Só que não, Naim é o nome do lugar onde aconteceu o milagre. Então, Eliseu e Sunamita, uma história muito conhecida, mas eu confesso a você, e eu quero até desafiar você a prestar atenção nessa mensagem, porque eu tenho, assim, não vou dizer que eu tenho certeza, porque não sou onisciente, mas 99,9% de certeza que o que Deus me mostrou aqui nesse texto, você nunca percebeu. Eu acho bem provável. A história você conhece, as aplicações e tal, legal, eu também conheço, já li, reli, estudei, já preguei, mas olha, nessa perspectiva de cuidar dos instrumentos, que Deus me mostrou aqui é muito precioso. Então queria que você prestasse atenção. Até você que já conhece bastante. Você que não conhece, então, atenção redobrada. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, já expliquei, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima... Ah, você botou na revista aí atualizada? Obrigado. Eu esqueci de mencionar isso, que eu tenho usado ultimamente a Nova Almeida atualizada, versão da Bíblia. Mas hoje, especialmente, eu vou usar a Almeida revista e atualizada. É uma versão um pouco mais antiga, mas eu acho que é o que a maioria tem, ou revista atualizada, ou revista e corrigida. A Nova Almeida atualizada é a mais recente, eu tenho gostado muito dela. Mas só que Deus me mostrou uns negócios nessa versão aqui, e por isso eu estou fazendo questão de pregar nela hoje. Então, olha só. Ela disse ao seu marido: vejo que esse homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus, façamos-lhe, pois, em cima, um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candelabro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi, ao seu moço quer dizer, o seu discípulo, o seu aluno, todo profeta carregava um menino mais novo consigo, para ir discipulando, ensinando, e geralmente aquele discípulo depois tomava o lugar do profeta. O Eliseu sucedeu Elias, o Geazi sucederia o Eliseu, mais alguns percalços, então geralmente era assim, é isso que significa essa expressão moço, tá bom? Então,
ele falou com o seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. E ele disse ao Geazi, o seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Disse Eliseu: então chama ela lá. E ele chamou, ela veio até a porta. Disse o profeta: por esse tempo, daqui 1 ano, abraçarás o seu filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta à tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com o seu pai, que estava com os segadores, os ceifadores. O pai dele estava lá na colheita, sol quente, o menino foi lá, foi vítima de uma insolação ou de alguma outra enfermidade. O sol quente, o menino passou mal e morreu. E então disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse ao moço: leva para a mãe dele. Ele tomou, levou para a mãe, sobre os cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que você vai a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ou seja, as pessoas só tinham o costume de procurar um profeta, procurar um sacerdote, procurar a Deus nas obrigações religiosas. E ela está dizendo: não é obrigação religiosa, eu preciso dele. E ela foi. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela e foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo-a de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: tudo bem. Olha que coisa interessante, né? A gente vive respondendo tudo bem, tudo bem, tudo bem, mas na maioria das vezes nunca está nada bem, né? A mulher acabou de perder o filho, ela está destroçada, foi atrás do profeta desesperada e responde para o Geazi: está tudo bem. Mentira, estava nada bem, acabou de perder o filho. Mas é assim que a gente faz, né? Vamos ser sinceros? Por isso que eu digo, repito e insisto: antropologia bíblica. Todo ser humano é invisível. Todo ser humano é invisível. Vou repetir para quem está achando que eu estou ficando doido. Todo ser humano é invisível. A gente vê o corpo das pessoas. Mas quem disse que você é um corpo? Você está num corpo. Portanto, o que eu vejo de você é o que você me permite ver. Tanto que a mulher estava destruída e respondeu: tudo bem. Ou seja, meu papo não é com você, Geazi. Eu não vou abrir meu coração com você. Você é o aprendiz de profeta. Eu não vim para falar com um aprendiz, eu vim para falar com o profeta. Então, enquanto eu não encontro a pessoa que eu decido abrir meu coração, eu vou fechando o meu coração e respondendo na falsidade: tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, até que a gente se sente seguro e confortável para permitir que a pessoa acesse o que de fato nós estamos vivendo naquele momento. E todos nós somos assim, e isso é bíblico e isso é verdadeiro. Então é como se fosse uma lata de Nescau.
Você nunca sabe quanto de Nescau tem dentro da lata. E só Deus, que sonda o coração, é aquele que tem a capacidade de ver a quantidade de Nescau que tem dentro de cada lata. Mas nós só vemos a lata. E aí a gente pergunta: e aí, lata? Tudo cheio aí? E a lata fala: tudo cheio. Você está olhando só a lata, não tem como saber se está cheio ou se está vazio. Mas é assim mesmo. E esse negócio de abrir o coração com todo mundo também não é legal não, tá bom? Eu só estou dizendo que é o que acontece, porque às vezes a gente se sente meio anomalia, né? Eu me sinto falso, eu me sinto hipócrita. Perguntaram se está tudo bem, eu disse que está tudo bem, mas não estava nada bem. Mas não é com qualquer um que a gente tem que abrir coração mesmo não. Tá? Então pega essa aí. E aí, chegando ela, versículo 27, de 2 Reis 4. Ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então, Geazi correu para arrancá-la do pé de Eliseu, mas o homem de Deus disse: deixa ela, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não manifestou. Deixa ela. Está vendo a diferença? Quando Geazi foi, está tudo bem? Ela, tudo bem. Quando ela viu Eliseu, ela desmontou aos pés dele. 28. Disse ela: eu pedi ao meu senhor, o meu senhor aqui é o profeta, tá? Uma maneira respeitosa que eles tinham de chamar os homens de Deus, de meu senhor, minha senhora, igual a gente faz, é pronome de tratamento, não é título como Senhor Deus, tá? Eu disse que eu não queria nenhum filho, eu disse para você não me enganar, eu não pedi filho, eu não queria filho, foi você que disse que eu teria um filho, e agora o menino morreu, olha lá, ó. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos. Eu já expliquei aqui o que significa cingir os lombos, né? Quem lembra? O Salmo lembra, o Leandro lembra, o Abner lembra. Sabe aquelas roupas que a gente usa geralmente aqui quando faz teatro, em cantata? As roupas da Bíblia, que é um vestidão que vai até o pé, certo? E no dia eu até pedi alguém para pegar a roupa lá em cima e demonstrei na prática, né? Então nesse tempo aqui todo mundo usava esse vestidão. E o vestidão ele não é muito largo, porque venta muito naquelas regiões, então ele não pode ser muito largo, senão ele fica voando, as mulheres sabem disso aí. Então ele desce meio rente ao corpo. Se você precisa andar mais rápido ou correr, é impossível correr com aqueles vestidão, porque eles são apertados, e aí a perna não abre muito. Então o que os caras faziam? Pega a ponta do vestido aqui embaixo, sobe até a cintura, amarra, e aí o vestido dobrado fica só até aqui, e aí ele pode sair correndo. Então cingir os lombos significa passar em volta aqui, ó, cingir, como se fosse selar um cavalo, entendeu? Só que com gente, então em vez de falar selar, fala cingir. Pega uma corda, como se fosse o que a gente usa de cinto hoje, né? Puxa o vestidão, amarra aqui no meio e corre rápido. Então era uma expressão que simbolizava pressa, urgência, emergência. Então numa profecia, quando Deus fala para Israel, cinja os vossos lombos, Ele está dizendo, fique esperto que eu vou fazer e vai ser rápido, é urgente o que eu estou falando, cinja os lombos, ou seja, fique em alerta, preparado para correr. Então, cinja os lombos, toma o teu bordão, que é a vara, que geralmente usa para espantar os animais e etc. E vai, se encontrares alguém, não saúde, ou seja, não cumprimenta ninguém, vai correndo, se alguém falar com você, não dá ideia, corre, pega o meu bordão, a vara, tipo um cajado, mas não é o cajado propriamente, uma vara que se usava para afugentar também, pega esse bordão aqui, leva lá e põe no menino, e o menino vai viver. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Ou seja, o Geazi partiu correndo, levando o bordão para botar no menino, a mãe, não,
não vai fazer isso com o meu filho, eu não quero mais problema, eu não queria nem filho. E aí a mãe corre atrás, aí o Eliseu vem atrás da mãe. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles e orou ao Senhor. Subiu na cama, deitou-se sobre o menino, pôs a boca na boca do menino, os olhos nos olhos do menino, as mãos nas mãos do menino, estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Então se levantou e andou no quarto. Uma vez, às vezes eu estou lendo umas coisas, vem uns negócios assim, né? Não sei se eu falo. Melhor não. Então se levantou, andou no quarto de lá para cá e tornou a subir, se estendeu sobre o menino e ele espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Então essa é a história, muito conhecida por nós, e tão simples como eu li. É uma história com H, eu creio que isso aconteceu de fato. A mulher era rica, morava em Sunem. O Eliseu passou por lá, a moça: ei, o senhor não quer comer um pãozinho aqui, fazer um lanche? A moça era hospitaleira, acolhedora, gostava de receber as pessoas, era bem educada, rica, fina, com dinheiro, bem educada. Viu o homem passando, é um lugar meio desértico. Sunem pertence à região da tribo de Issacar, ali meio próximo de Jezreel, que é uma região meio desértica, então meio ermo, e todo mundo que passava com sede, passava com fome, passava precisando ir no banheiro, era um lugar de passagem de uma estrada longa. Então ela, muito solícita, muito bem educada, muito fina, ofereceu a Eliseu para entrar, e o Eliseu entrou, tomou água, comeu um pão, foi no banheiro e tal, e fez amizade com a dona, e foi embora. De vez em quando ele passava por lá e lembrava: tem uma dona rica que mora ali, rapaz, que sempre recebe a gente bem, vamos cortar por aqui, Geazi, vamos passar por ali, que vai que a dona está em casa, e a gente come um pãozinho lá de novo. Então virou hábito do profeta Eliseu, quando estava passando por aquela região, parar na casa daquela senhora. A mulher já era de idade, o marido mais de idade ainda, eles tinham muito dinheiro, mas gostavam de morar ali. O texto diz, quando Eliseu quer favorecer: olha, você trata a gente tão bem, o que é que eu posso fazer para te retribuir? É 8 e burdoada assim mesmo? Ué, gente, o que aconteceu? Então vamos, né, fazer o quê? Eu vou acabar 9 horas. E aí, quero te retribuir, você é tão generosa com a gente, o que é que eu posso fazer para te retribuir? Eu tenho acesso ao rei, posso pedir a ele alguma coisa para você, um emprego lá em Samaria, na capital, ou talvez uma casa, ou morar na capital? E ela responde: não, eu estou bem aqui, eu moro no meio do meu povo. Como quem diz: eu não quero ir para a capital, eu não preciso de emprego, eu não preciso de lugar melhor, eu estou bem aqui, daqui eu não saio, não preciso de nada, eu faço porque gosto. E aí Eliseu: bom, então tudo bem, você não tem nada para fazer. Aí o Geazi percebeu: Eliseu, a dona já é um pouco de idade avançada, o marido dela mais ainda, e eu reparei que eles têm de tudo,
Nada falta aqui na casa dela. Mas eu reparei que eles não têm filhos. O que é que isso me ensina? Ninguém tem tanto que não precise de nada. Ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar algo. São os dois extremos. Tem gente que vive com pouco, mas mesmo tendo pouco, tem algo para compartilhar. Tem gente que vive com muito, mas mesmo tendo muito, sempre precisa de alguma coisa. Porque nem tudo se compra com dinheiro. Um filho, por exemplo, é um exemplo disso. Então, o Eliseu, usado por Deus, dá uma palavra profética àquela mulher. Daqui a 1 ano você vai estar com um filho. E a mulher, não faz isso não, porque eu não quero gerar expectativa, não quero ficar ansiosa. Não, mas daqui a 1 ano você vai estar com um menino no braço. O menino nasceu. Depois de uma certa idade, foi ajudar o pai lá na roça, passou mal e morreu. A dona ficou desesperada, foi atrás do profeta, eu não te pedi filho, não te pedi nada, agora o menino morreu, o que é que eu faço? Não, vamos lá, que ele vai voltar a viver. Aí ela, mas meu Deus, já tanta confusão, o menino já morreu, agora vai viver de novo, para depois morrer de novo, sabe? Ficou confuso para ela. Mas o fato é que o Eliseu voltou e Deus operou, honrou a palavra e a atitude do profeta, e o menino voltou a viver e a vida seguiu seu curso. Como cuidar de um instrumento de Deus? Como cuidar de um instrumento de Deus? A gente está nesse mês cuidando dos instrumentos de Deus. Já entendemos que além desses instrumentos, objetos, temos que principalmente aprender a cuidar de nós, como instrumentos de Deus. Já vimos que temos que deixar Deus cuidar, temos que nos cuidar, temos que tomar alguns cuidados, mas em termos práticos, essa pergunta é muito pertinente. Como eu quero cuidar dos instrumentos de Deus? Como que eu faço? E aí esse texto nos dá esse exemplo. Eu me lembro 2 situações, vocês sabem que eu rodo muito, viajo muito, prego para tudo que é lado, em tudo quanto é igreja, denominação, e grande, pequena, longe, perto, estou nem aí. Nessas minhas andanças, a gente em alguns lugares já foi muito bem recebido, em outros lugares já fomos muito mal recebidos, porque quem está na estrada está à mercê. E aí, eu queria honrar a memória e fazer menção para honrar 2 igrejas que impactaram profundamente a minha vida. A primeira delas eu fui pregar em 2012. 2012 eu estava recém-consagrado, pastoreando uma pequena congregação em Condados, atrás de Meaípe, começando. Aí eu estou começando, você imagina lá, eu estava no embrião ainda. E aí chegou um convite, mesmo longe, mesmo sem ninguém me conhecer, trabalho afastado, com pouca gente, pouco recurso, muita dificuldade. E Deus então honrou a gente com aquele convite. Chegou um convite para pregar na igreja Assembleia de Deus, Ministério Hebron, em Cachoeiro de Itapemirim. Uma igreja muito bem estruturada. O Ministério de Louvor da igreja gravou vários CDs, que a gente canta aqui no louvor, várias músicas deles. Muitas estouraram pelo Brasil afora. Aquela do Vitória no Deserto, por exemplo, é deles. O compositor é de Itaperuna, mas foram eles que gravaram, que explodiu mesmo. Então eu direi, abra-se uma... Tem várias, que a gente canta, às vezes até sem saber, dos meninos lá, a maioria composta pelo Amauri.
E aí eu fui em 2012 a um congresso chamado SAVE, Congresso de Juventude, e um preletor era um pastor de Belo Horizonte, já muito famoso na época, e uma cantora de São Paulo também, estourada na época, e eu junto. E tanto a cantora quanto o preletor famoso de Belo Horizonte não podiam ficar o tempo inteiro do congresso, então eles iam só pernoitar lá num lugar e depois ir embora, ou só descansar para depois ir embora, e vieram de avião e tal, toda uma logística diferenciada. Eu estava em Guarapari, peguei meu... Era um golzinho na época, Ana Paula? Era, né? Um golzinho em prata, né? Era o golzinho em prata. Era o Fox já? Então peguei um Fox que eu tinha, eu já estava melhorando. E fui com a Ana Paula e o Manuzinho pregar na igreja, vamos embora. O congresso era sexta-noite, sábado, o dia inteiro e domingo, ou era um feriado e era quinta, sexta e sábado, um negócio assim. Eu sei que eu fui, cheguei antes, fui o primeiro a chegar, o último a sair, e aproveitei demais e foi muito bom. Mas um negócio me surpreendeu, e foi a primeira vez que eu vi. Cheguei na igreja, alguns aqui já foram lá comigo, evento lá de juventude e tal. E a igreja tem vários andares, 5, 6, sei lá quantos andares, um monte de ambiente e tal. E num daqueles andares tem o gabinete, tem umas salas, e aí a pessoa que recebeu a gente, quando eu cheguei na igreja já tinha uma mesa posta, com um lanche esperando a gente. Um lanche para um batalhão, era só eu, Ana Paula e Manuzinho. Aí tinha uns meninos lá, eu fiquei constrangido com a quantidade de comida, chamei os meninos, comeram junto com a gente e tal. E aí uma pessoa responsável em nos receber e nos levar até os nossos aposentos. E enquanto, era uma menina inclusive, enquanto a menina subia a rampa para me levar ao lugar onde nós ficaríamos, ela foi falando do congresso, da expectativa e tal. Quando ela chegou na porta, que ela abriu a porta, ela falou: pronto, pastor, aqui é o quarto do profeta. Aí eu imaginei, Assembleia de Deus deve ser uma gíria. Eu não entendi nada e falei: tá bom, obrigado. Eu falei: profeta. Será que ela me chamou de profeta? Tipo assim, quarto do profeta, você é o profeta que vai pregar, então você vai ficar aqui? Será que o nome do quarto é quarto? Eu fiquei boiando, falei: isso é gíria de assembleano, larga isso para lá. Quando nós abrimos, era uma suíte, assim, tipo de hotel, mas muito top. Mas muito top, mas muito mesmo. E frigobar, e não sei o que, e e guarda-roupa, e banheiro, e aquela estrutura toda, e mesa, e tudo para estudar, para trocar de roupa, para isso, uma cama gigante, providenciaram a outra de solteiro para o Manuzinho, e aquele quartão gigante, tipo de hotel, mas um negócio assim, de luxo. E eu fechei a porta, obrigado, e fiquei olhando para a Ana Paula assim, Manuzinho. Rapaz, aí a gente começa, bate aquele peso, rapaz, né? Aí começa a cair a ficha, meu filho, o que você vai falar hoje à noite aí? Falei: rapaz, o negócio não é brincadeira não. E aí nós fomos extremamente bem recebidos, bem tratados, bem cuidados, e de lá para cá, todo ano eu volto lá pelo menos umas 2 vezes para pregar, e é bênção, mas nunca mais fiquei no quarto do profeta. Porque nunca mais fui para lá para dormir. Sempre bate e volta, prego e volto. Numa dessas até a gente foi de ônibus, com toda a juventude, Rayara desmaiou, foi uma loucura. Vocês lembram, né? Então, a igreja Hebron, eu preciso mencionar por quê? Porque foi a primeira igreja que impactou a minha vida nesse sentido aqui. Foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão, quarto do profeta. E fui recebido com extrema hospitalidade. Eu fiquei constrangido. E aí, 2013, 14, 15, eu venho para cá, 16, 17, 18, 2019, eu vou para o Rio, para um compromisso na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e um amigo em comum, um pastor de Piúma, que fez seminário com um pastor lá do Rio de Janeiro, faz um contato e diz assim: ô pastor Davi, aliás, eu
não sei se eu falei, mas se falei, repito, se não vou falar. Igreja Hebron de Cachoeiro, pastor José Alves Sobrinho, como a gente chama carinhosamente, pastor Zezinho, e o filho dele, pastor Marquinho. Eles moram no meu coração demais. E aí o pastor Torres de Piúma contacta o pastor Davi Martins do Rio de Janeiro e diz: olha, um amigo nosso está indo aí para o Rio, ele foi eleito presidente da Ordem dos Pastores aqui do estado e tal, e vai ficar uns dias aí, leva ele para pregar aí na sua igreja, que é bênção. Não sei se foi isso que ele falou, não, eu quero que seja isso. Aí, mensagem no WhatsApp: pastor Manu, Manu, aqui é o pastor Davi Martins, e não sei o que, e ele todo legal demais. E aí, eu sou pastor aqui, a igreja, não sei se é evangélica missionária ou missionária evangélica, é uma coisa de Maranata. Não tem nada a ver com essa Maranata daqui do Espírito Santo, do Gedeuti, a igreja cristã Maranata que nós conhecemos bastante aqui. Nada a ver, é inclusive de antes, é de um cantor que podia até relembrar uma música dele aqui, Salmo, aquela Pescador de Homens, aquela música linda, Paulo César Brito. Paulo César Brito gravou vários vinis na década de 70 e 80 e foi consagrado ao ministério pastoral, e os pais dele começaram e ele deu continuidade a essa igreja que hoje tem 14 igrejas na cidade do Rio de Janeiro, que se chama Igreja Missionária Evangélica ou Evangélica Missionária Maranata. O pessoal lá conhece como a Maranata do Paulo Brito, mas são 14 igrejas e ele tem, se eu não me engano, 18 pastores, e eles trabalham em rodízio e tal, e é um negócio bem diferente e bem legal. E aí, resultado, eu estava hospedado lá na Tijuca, no nosso Seminário do Sul, lá na Tijuca, o Seminário Batista do Sul do Brasil, por causa da reunião da ordem, passei o dia inteiro em reunião. Quando foi por volta das 7 horas, o pastor Davi Martins veio me pegar, e eu fui levado ao templo da Maranata, lá da Tijuca, e preguei lá, e depois voltei e tal, e vim embora. Nisso, fizemos um contato. Aí no dia seguinte, eu acho que até ele me levou para pregar numa outra, também em Campo Grande. Foi o primeiro contato. E aí, depois eles me convidaram para ir em janeiro, para ser preletor de um Adola Camp, que eles falam, um acampamento de adolescentes, com centenas, 800 adolescentes, num sítio que a igreja tem em Xerém. E eu fui para ser preletor, e ele falou: já que você vem em janeiro, está de férias, então passa uma semana inteira com a gente. E aí eu cheguei, fui pregar numa igreja, na outra, fui para o acampamento, depois preguei em outra, e rodei em umas 8 igrejas deles lá. E fiquei lá uns 10 a 15 dias com eles. Nessa vez, quando eu cheguei no Rio com Ana Paula e Manuzinho, e aí eu já fui naquela vibe, entendeu? Naquela vibe que os caras chegaram lá em 2012 em Cachoeiro, hotel, avião, com família, tudo por conta deles. E aí eu cheguei lá na Tijuca e me disseram: olha, você vai ficar hospedado lá na igreja da Tijuca, no quarto do profeta. E aí eu falei: agora eu já sei o que é isso. Quarto do profeta é bênção. Irmãos, quando nós entramos, não é quarto do profeta, é apartamento do profeta. É um negócio assim, absurdo. E um negócio de outro planeta. Eu nunca vi aquilo. Tanto carinho, tinha bilhetinho, tinha bombom, tinha presente, tinha não sei o quê, tinha tudo que você imaginar, para agradar a gente, para a gente se sentir em casa, e o povo só faltava pegar no colo, e negócio enorme, com tudo de primeira qualidade, e a gente constrangido, falei: meu Deus, não é possível. Aí eu sentei, uma mesa, uma cadeira, uma lâmpada e tal, e eu sentei e vi um livro. Quando eu abri o livro, e aí na capa do livro estava assim: é um grande prazer recebê-lo aqui no quarto do profeta. Se você está aqui, é porque você é um instrumento de Deus, parará. Deixe neste livro as suas impressões, porque nós queremos ser abençoados através das suas palavras. Quando eu abri o livro, eu fui vendo pastor Russell Shedd, Luiz Saião, Caio Fábio, nos anos 90.
Caio Fábio, Robson Cavalcante, e não sei mais quem, só pastorzão, Tobi Fanini, e não sei mais quem, e cantor famoso, e pregador, e não sei quem, de Assembleia de Deus, da Batista, Preteriana, essa turma toda da mídia, eu fui passando, e as assinaturas, fulano de tal, e eu fui olhando, eu falei, Ana Paula, olha isso aqui, e eu fui lendo, um por um, páginas do povo escrevendo, eu falei, rapaz, eu vou escrever no mesmo livro que essa galera aqui. Aí a gente tem que, pegar o espinho de Jesus e furar, porque senão a gente vira um balão e vai embora. Por isso que ele bota um espinho na gente, que é para furar, e a gente não ficar muito cheio. E aí eu escrevi lá, e tal, e falei, meu Deus, que coisa boa. No dia seguinte, o pastor, presidente da igreja, fundador da igreja, tem um apartamento que ele também mora lá, mora em outro lugar, mas fica lá, enfim. E aí o cara vem, rapaz, e chama a gente de manhã, olha, eu fiz um ovinho mexido aqui para você, e o cara numa simplicidade, recebendo a gente, chamou para almoçar, e fez, olha. Então assim, a igreja Hebron de Cachoeiro e a igreja Maranata do Paulo Brito, do Rio de Janeiro, são duas igrejas que marcaram a minha vida e me constrangeram sobre esse assunto da hospitalidade. Eu nunca aprendi, honra quem honra, diz a Bíblia. Nesse assunto da hospitalidade, eu não aprendi com pastor, não aprendi com igreja, não aprendi no seminário, eu aprendi com essas duas igrejas. Porque foi uma aula de hospitalidade, um negócio impressionante, eu nunca vi nada igual. E aí, quando eu pensei nesse texto e fui levado a ele, quero crer que pelo Espírito de Deus, ao ler o texto, revisitá-lo, relê-lo, repensá-lo, imediatamente essa ideia veio na minha cabeça, o quarto do profeta. É daqui que essas duas igrejas tiraram a ideia de construir um quarto para receber os homens de Deus que passam por ali. E aí eu falei, é isso. Como cuidar de um instrumento de Deus? É o que a Hebron fez com a gente em 2012, é o que a Maranata fez com a gente em 2019, mas na verdade, eles estão inspirados nessa mulher, que por volta de 700 e tanto, antes de Cristo, tinha feito isso com Eliseu. E aí eu falei, é aqui que está o segredo, o versículo 10 é o segredo, o versículo 10 vai ensinar a gente como cuidar dos instrumentos de Deus. E aí eu olhei o versículo e cada palavra saltou aos meus olhos, como uma orientação de Deus para as nossas vidas, de como nós, a exemplo dessa mulher, devemos cuidar dos instrumentos de Deus. E aí aqui eu preciso dizer algo antes de começar de fato a pregar. Eu vou terminar, fica tranquilo. Porque como aqui se trata de uma mulher que fez algo para um profeta, pode parecer, e tem gente que faz parecer mesmo, que o que eu vou falar nesse versículo 10, não é nada da minha cabeça, o versículo é que falou comigo, e você vai ver que está aí, 9 coisas que nós devemos fazer para cuidar dos instrumentos de Deus, 9 instruções práticas e claras, de como devemos cuidar, mas eu preciso falar isso aqui antes, porque tem gente que faz questão de fazer parecer, e pode parecer, então já vou deixar claro, o meu objetivo aqui não é dizer para você, como que você deve me tratar, como pastor ou profeta na sua vida, eu não estou pregando sobre mim, a minha perspectiva é, todos nós somos instrumentos de Deus, inclusive o visitante que entrou ali desavisado, nós somos instrumento de Deus para ele, e ele pode ser instrumento de Deus para nós. Todos somos, todos.
E a gente precisa se atentar para isso. Há uns anos atrás eu pregava numa igreja, num evento, a igreja lotada, a igreja muito grande, com muita gente. E eu havia visitado aquela igreja 10 anos antes. Eu não tinha igreja para congregar, estava de mudança, e fui visitar a igreja. Entrei e saí, ninguém me notou. Fui insistente, fui de novo, entrei e saí, ninguém me percebeu. Insistente, eu falei, eu acho que está faltando uma indumentária para me reconhecerem como crente. Aí eu botei uma camisa de botão, peguei a Bíblia e fui, e mesmo assim, nada. Entrei e saí 5 vezes daquela igreja, ninguém sequer me deu um oi. 10 anos depois eu voltava lá como preletor numa conferência, a igreja lotada. O que é que eu usei de ilustração na mensagem? Esse fato. Eu estou aqui hoje, pastor Manu, papapá, preletor, vocês quase me pegam no colo. Mas há 10 anos atrás, quando eu entrei ali como visitante, ninguém não me deu nem oi. Aí eu fui congregar lá na igreja X, aí eu fui ser seminarista lá da igreja Y, e hoje eu estou sendo pastor e sendo bênção lá na igreja Z. Era para eu estar aqui esses 10 anos. Era para eu ser professor de EBD aqui, era para eu ter sido líder de jovem aqui, era para eu ter sido seminarista aqui, era para eu ser até pastor aqui, para ser instrumento de Deus para vocês, mas vocês nem me notaram. Aí Deus me levou para ser bênção em outro lugar. Vai falar o quê? Perdeu. Nossa, olha como ele se acha tão importante, que a igreja perdeu ele, perdeu. Não, meu irmão, para com isso, conserta a sua cabeça. Conserta a sua cabeça. Todos são importantes. Todos. É isso que eu quero dizer. Porque quando a igreja me viu entrando, não deu nada por mim. E às vezes é assim que a gente age. A gente vê um adolescente entrando ali e não dá nada por ele. Eu vou tratar bem o adolescente, eu vou fazer questão de que esse adolescente fique aqui, vou ser hospitaleiro, eu vou investir tempo, eu vou investir dinheiro, eu vou gastar saliva com um adolescente. O que um adolescente pode trazer de bom para essa igreja? Daqui a 15 anos ele pode ser o pastor da igreja. Ou um vice-presidente que vai segurar a igreja na ausência de um pastor. Ou aquela voz sábia que se levanta numa reunião e dá uma palavra de Deus para que a igreja não se divida. Pode ser ele, o adolescente que a gente olha hoje não dá nada. Por quê? Porque todo ser humano traz em si o sopro de Deus. Dons dados por Deus. Talentos, habilidades, capacidades, faculdades mentais e espirituais para abençoar e ser instrumento na vida da igreja. Então o que eu vou falar aqui agora, na verdade o que a Bíblia vai falar para a gente, eu quero que você pense em todos. Eu preciso fazer isso aqui, como cuidar bem de um instrumento de Deus. Quem é instrumento de Deus hoje para a minha vida? Minha esposa, meu filho, são os meus amigos, minhas ovelhas, meus vizinhos, meus familiares. Tem um monte de gente hoje que já é instrumento de Deus para mim. Mas também tem aqueles que podem vir a ser instrumento de Deus para mim. Então, na minha cabeça, eu não sei na sua, mas na minha cabeça, quando Deus me falou isso aqui, eu fiquei pensando, então é isso que eu tenho que fazer com a minha esposa, é isso que eu tenho que fazer com meu filho, é isso que eu tenho que fazer com o rebanho, é isso que eu tenho que fazer com os amigos, é isso que eu tenho que fazer com os familiares, é isso que eu tenho que fazer com todas as pessoas que eu tiver contato durante toda a minha vida. Porque veja bem, o Eliseu era somente um transeunte em Sunem. Quem me ouve diz amém. O Eliseu estava passando na estrada. A mulher lá de dentro sabia que ele era profeta, o que ele era, o que ele fazia da vida. Estava andando lá no deserto. E a mulher fala: o senhor não quer comer um pãozinho? A mulher tratou o Eliseu como se deve tratar toda e qualquer pessoa. E ela foi beneficiada por isso. Esse é o ponto dessa mensagem. Você pode hoje fazer algo por alguém, que daqui a algum tempo vai ser exatamente a solução que você precisa.
Uma mão que você estende hoje pode ser amanhã 50 que se estende ao seu favor. O mundo dá voltas, ninguém sabe o dia de amanhã. Então nós precisamos tratar a todos com hospitalidade. E esse é o ponto, acolher com hospitalidade. É só isso que precisa fazer para cuidar bem de um instrumento de Deus. Acolher com hospitalidade. Eu me lembro que fui pregar numa igreja uma vez, e não tenho costume de andar com dinheiro de papel. Nunca tive, nunca gostei de dinheiro de papel. Então sempre cartão e agora PicPay. E aí, sabia que tinha pedágio. Botei a gasolina, passei o cartão. Peguei o dinheiro para o pedágio e fui pregar na igreja. Paguei o pedágio da ida, o que sobrou era para eu pagar o pedágio da volta. Eu tinha dinheiro, até inclusive naquele dia eu tinha mais do que eu tenho hoje. Mas estava no banco e eu só tinha o cartão. Eu fui pregar na igreja, eu só estava com o dinheiro do pedágio de volta. Meu filho era criança, depois do culto teve uma cantina. Meu filho falou: pai, eu quero um cachorro quente. Eu falei: meu filho, não tem como. Dinheiro aqui é só do pedágio da volta. Pai, mas eu estou com fome. A gente come em casa, meu filho. Mas eu estou com fome. Sabe como é que é criança, né? E lá dentro de mim eu pensando: será possível que eu vim pregar nessa igreja? Está tendo uma cantina, está todo mundo me vendo aqui com meu filho e minha esposa sem cachorro quente na mão. Não tem uma bendita sunamita que possa vir me oferecer um cachorro quente nessa igreja? Pois não teve. Acontece, por isso que a gente tem que pregar. Amém? Para não acontecer nunca mais. Em nome de Jesus. O versículo 10 é a chave. Acompanha comigo aí no replay, eu vou acabar agora. Primeira coisa para acolher com hospitalidade: fazer algo. E fazer no plural, no coletivo. Qual é a primeira palavra do versículo? Não é faço, façamos, é plural, porque a ideia aqui é a mulher falando com o marido dela: façamos um quarto para o profeta. Então, como que a gente acolhe com hospitalidade para cuidar bem dos instrumentos de Deus? A gente se une para fazer o melhor possível. Amém? Você vai dando amém, eu vou pulando. Você vai dando amém, eu vou pulando. Vai dando amém, eu vou pulando. 5 minutos a gente termina. Combinados? Então, para acolher com hospitalidade, em primeiro lugar nós precisamos fazer algo de forma coletiva. Nos unir para fazer o melhor possível. Pensando em agradar a pessoa. Não é agradar nós não, agradar o outro. Segundo lugar, o texto diz: façamos-lhes, pois, em cima da gente. Isso denota dar prioridade. Não é embaixo, não é atrás, não é um puxadinho, é em cima. Aproveita a laje e faz logo um quartão lá em cima para o profeta. Vamos dar a melhor vista para ele. Aqui é um terreno meio desértico, quanto mais alto, mais fresco. Bota ele lá em cima. O que eles poderiam ter feito? Construir a casa em cima e deixar embaixo para o profeta. Mais quente, mais sei lá o que, embaixo. Mas não, eles botaram o profeta em cima. Eles deram prioridade, eles deram o lugar mais alto. Você está entendendo, meu irmão? Dar a prioridade para o outro. Esses dias eu recebi um casal, vocês viram meu primo que veio aí no culto com a mulher dele, e a gente saiu para comer, e bate-papo, e eu falei: olha, eles estavam já estavam gratuitamente há alguns dias no meu apartamento lá em Guarapari, e vieram aqui, ficou tarde. Eu falei: olha, se vocês não quiserem voltar, fica aqui, está tarde. Não, é pertinho e tal. Bom, vocês que sabem, mas se quiser ficar,
eu saio com a Ana Paula, durmo lá no quarto do Manuzinho, você fica na minha cama, com televisão, com ar-condicionado, com a suíte, com tudo, fica lá vocês, king size, tudo top. Não, muito obrigado, nós vamos voltar. Voltaram lá para o apartamento. É isso que é dar prioridade. Alguém já disse que se todas as pessoas, olha essa é boa, se todas as pessoas do mundo fossem cristãs verdadeiras, ninguém entrava num ônibus. Você entendeu, ali? Se todo mundo fosse cristão de verdade, ninguém entrava num ônibus. Por quê? Porque ao chegar num ônibus, o outro, não, vai você primeiro. Aí o outro, não, faço questão, vai você. Aí o outro, não, você é prioridade, você primeiro. Vai você, ninguém entra. Então nós precisamos fazer algo unidos para o melhor. Em segundo, em cima, precisamos dar prioridade ao outro. Tem um pão, eu sou membro da igreja, o outro é visitante, só tem um pão, quem é que come? O visitante. Tem um lugar para sentar, eu sou membro da igreja, ele é visitante, só tem um lugar, quem é que senta? O visitante. Ou a gente adota essa cultura, ou nós nunca seremos relevantes para ninguém, vamos cuidar de ninguém, não vamos atrair ninguém, não vamos amar ninguém, não vamos salvar ninguém. Fazer algo, dar prioridade, olha a terceira palavra, um pequeno quarto. Nem era um quartão gigante, era um pequeno quarto, mas era o suficiente para hospedar o profeta. Nós precisamos entender que ninguém espera de nós grandes gestos. Às vezes um pequeno gesto traz grandes resultados. Às vezes é um sorriso, é um aperto de mão, é uma pergunta, qual é o seu nome? Fulano. E aí você, a próxima vez que encontrar, você se lembra, você é o fulano, né? Ah, legal, você estava lá na igreja aquele dia, né? Tal. Nossa, lembrou do meu nome, lembrou de mim. É pouca coisa, mas isso faz toda a diferença. Pequeno quarto. É a soma de pequenos gestos que a gente se torna grandioso em nossas ações. Fazer algo, dar prioridade, pequenos gestos e que seja definitivo. Olha o que é que o texto diz. Obra de pedreiro, quer dizer, não vai ser de madeira, não vai ser de lona, não vai ser um puxadinho, vai ser definitivo. Vai ser de pedra. É para ficar o quarto aí, para sempre. Sempre que passar um profeta, vai ficar no quarto. Obra de pedreiro. Porque geralmente eles faziam puxadinho de lona, de tenda. Você entendeu, né? Então precisamos, é o texto que está dizendo, fazer algo coletivamente buscando o melhor. Dar prioridade, o outro sempre primeiro. Pequenos gestos para termos grandes resultados. Fazer coisas definitivas. Definitivas. Algo que fique. A pessoa vem hoje, tem. Se ela voltar daqui a 1 ano, tem de novo. E daqui a 10 anos, tem de novo. Não é hoje tem, amanhã não tem, daqui a pouco tem. Não, definitivos. E precisamos gerar descanso na vida das pessoas. Descanso. Aí vem agora os 4 objetos do quarto. E é isso aqui que eu tenho certeza que você nunca ouviu. E quando eu terminar de falar, se você nunca ouviu, você manifesta aí para eu saber. Os 4 objetos que tinha nesse quarto: uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Uma cama para gerar descanso no instrumento. Como cuidar de um instrumento de Deus? Deixa descansar. O descanso é um mandamento de Deus, gente. Sábado, descanso. Shabá. Cama, descanso. Qual é o segundo objeto que tinha no quarto? Uma mesa para comer. Quer cuidar bem de uma pessoa? Oferece comida para ela. Aleluia. Terceiro objeto, uma cadeira. Isso denota autoridade. Cadeira. Cadeira é uma figura metafórica para uma posição que alguém ocupa. Estão de olho na cadeira do fulano de tal. Posição, autoridade. Algo que denota
importância. Não, meu convidado não vai sentar no chão, não, ele vai sentar na cadeira. Então nós precisamos cuidar das pessoas para que elas descansem, para que elas se alimentem física e espiritualmente, para que elas se sintam tão importantes quanto são seres humanos, imagem e semelhança de Deus. E em último lugar, precisamos iluminar a vida das pessoas. Um candeeiro tinha uma lâmpada no quarto. Convidado meu não vai ficar no escuro. Isso denota o cuidado. Ele é convidado, ele não sabe onde é que estão as coisas, ele não sabe onde é que está a cadeira, não sabe onde é que está a mesa. Aí ele acorda de madrugada para ir no banheiro, tropeça, trupica, cai. Vai ter uma lâmpada. Não tinha energia elétrica. Qual era a lâmpada da época? Acende uma candeia aí, bota um pouco de óleo, acende o pavio, ela fica acesa. Para iluminar. Então como é que nós, igreja, devemos cuidar das pessoas? Nos unirmos para fazer o melhor por elas, dar prioridade a elas, colocar elas em cima de nós, fazer pequenos gestos que juntos vão gerar grandes resultados, fazer coisas definitivas, não passageiras, gerar na vida delas descanso, alimento, importância e iluminação. Iluminar, para que elas enxerguem as suas imperfeições e consigam por si mesmas alcançar aquilo que Deus quer delas. Não é nós que vamos dizer para ela o que é que tem que mudar. Eu vou iluminar para ela perceber, após ser iluminada, o que é que ela precisa fazer para melhorar, para que ela produza mais, para que ela chegue mais perto da vontade de Deus. Não tem que botar regra para ninguém, tem que dizer o que pode e o que não pode. Vamos jogar luz, vamos falar a verdade, para que as mentiras caiam por terra sozinhas. Eu não preciso bater na mentira, basta que eu exalte a verdade. Trabalhei no posto de gasolina 10 anos, você sabe disso. Toda vez que entrava funcionário novo, tinha que fazer treinamento. Eles traziam a gente aqui para Vitória, na época era a bandeira da Shell, a Shell é multinacional, um treinamento muito top. E aí, de vez em quando trazia os frentistas novos para o treinamento de atendimento. Frentista novo, é o primeiro treinamento? Tinha lá um exercício de como reconhecer notas falsas, porque o frentista lida muito com dinheiro. Hoje em dia menos, mas na época ainda era bastante. Tem que reconhecer a nota falsa. É o mesmo treinamento que eles fazem em banco. Você pode me dar um bolo de 1000 notas. De 100, de 200, de 5, de 2, 1000 notas aí, ó, em bolo, me dá um tempo para eu contar, bota uma nota falsa no meio e me dá tempo de eu contar, eu vou achar a falsa, de olho fechado. Se eu botar a mão nela, eu falo, essa aqui é falsa, porque de tanto contar dinheiro, a gente pega o tato, e a gente percebe quando o papel moeda não é o verdadeiro. Como é que se treina alguém para reconhecer uma nota falsa? Ensinando todas as características da nota verdadeira. Por quê? Porque se eu ensinar as características da falsa, amanhã eles já inventam uma nova nota falsa, com uma nova característica. Então como é que eu reconheço a falsa? Sabendo as características da verdadeira. Ó, tem a ranhura aqui? Não tem. Deixa eu ver, tem a marca d'água aqui? Não tem. Tem um númerozinho aqui dentro do coisa aqui? Não tem. Onde é que a gente aprende isso? Lá no curso. A verdadeira tem essa e essa característica. Se não tiver uma delas, não é verdadeira. Simples assim. Então o nosso papel é iluminar, falar a verdade, jogar luz, e as coisas vão se ajeitando, porque quanto mais iluminado, melhor para arrumar as coisas. E aí, por último, o texto diz, depois disso tudo, quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Ou seja, quando o profeta vier para ficar aqui em casa, não vai ficar mais aqui no meio da gente, constrangido, sem lugar. Não, ele veio, nós comemos, conversamos, agora vamos dormir? Ele vai lá para o lugarzinho dele preparado, tem a privacidade dele. Ei, ele tinha o lugarzinho dele porque a sunamita queria dar privacidade ao profeta. Privacidade, isso também é cuidado, isso também é respeito.
Ninguém aqui é fiscal da vida de ninguém. Ninguém aqui é repórter da vida de ninguém. Ninguém está aqui para ficar olhando, fulano não sei o que lá. Ih, Beltrano, nananana. Ó, fulano estava lá em tal lugar, Beltrano postou não sei o que. Cada um com os seus problemas, meu irmão. Cada um deve ter a sua privacidade. Certo ou errado, Deus vai cobrar. Quem planta, colhe. Não precisa nós fazer justiça, não. Já tem um juiz já fazendo. Cada um com o seu problema. Privacidade na vida das pessoas. Você quer errar? Problema seu. Agora, depois você vai me pedir orientação para as coisas dar certo, aí eu vou ser obrigado a iluminar você e dizer, fazendo errado, nunca vai dar certo. Com todo amor, com todo carinho. Simples assim. Mas a privacidade tem que ser garantida. Nós não estamos aqui para meter bedelho na vida dos outros, para ficar de fofoquinha, de mimimi, não. Não. Para cuidar nós precisamos nos unir para fazer algo que seja o melhor possível. Dar prioridade aos outros. Pequenos gestos que terão grandes resultados. Que seja definitivo, não passageiro. O que eu estou querendo dizer com esse definitivo? Eu não sei se eu deixei bem claro. Eu acho que essa mensagem aqui é um divisor de água, irmão. Por isso que eu estou aqui suando e esse negócio está diferente. O que eu estou querendo dizer como definitivo? Talvez a sua mente pensou assim, como ali é obra de pedreiro, né? Vamos fazer uma parede, essa parede é definitiva, ela não vai sair daqui. Parede também, mas não é isso que eu estou priorizando. Definitivo é o seguinte, a pessoa chegou aqui, tinha uma pessoa lá embaixo com um cartaz escrito, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Aí aquilo causou um impacto nela, ela se sentiu cuidada. Olha, uma placa para mim, seja bem-vindo. Aí ela veio na quinta, gostei daquela igreja, cheguei lá, tinha uma placa, seja bem-vindo, e foi assim, foi assim, foi assim, vou voltar no domingo. Aí ela volta no domingo, primeira coisa que ela procura, cadê a placa? Aí no domingo não tem, porque o irmão da placa não veio, porque quem estava na escala da placa furou, porque quem se comprometeu em ficar na placa falhou. Aí não vai, irmão. Tem que ser definitivo. Fazer. Obra de pedreiro. Toda vez que ele vier, o quartinho dele vai estar aqui. Faça chuva, faça sol, de pedra, para não ter problema. Então nós, como igreja, temos que aprender isso e botar isso em prática. Me comprometi em fazer uma coisa? Vou me comprometer. Eu sei que isso vai exigir de mim tal e tal e tal e tal tempo, tal e tal e tal esforço, tal e tal renúncia. Sei. Estou disposto? Sim. Vai. Se não tiver, não vai. Porque é melhor a pessoa não ter placa nunca do que ela ter placa um dia e não ter nunca mais. E às vezes é isso que falta. Até em restaurante a gente é assim. A gente vai no restaurante, quando chega lá, o garçom vem, boa noite, o cardápio está aqui. Enquanto vocês vão pensando, uma porçãozinha aqui de amendoim e de camarão, para ajudar vocês a pensar melhor. Cortesia da casa. Fala, nossa Deus, eu nem pedi nada e já estou comendo amendoim, camarão. Aí você chama uns amigos, vamos lá é top. Nossa, eles atendem a gente muito bem. Quando a gente senta na mesa, vem um amendoim e um camarão. Aí você chega lá, não tem nem amendoim nem camarão. Aí o cara, boa noite, o cardápio está aí. Aí os amigos olham para você. Quando eu vim tinha. Não dá uma vergonha? É assim que a gente se sente, dá uma vergonha. Nossa, mas pensa numa vergonha que a gente fica. Vai lá, que vai ser top. Vai, você é meu convidado. Você vai mudar a sua vida. É top, e vai ser massa. O povo vai te abraçar, vai te amar. Vai comigo domingo, eu vou te buscar na sua casa. A pessoa vem e não acontece nada do que a gente falou. Dá uma vergonha. Nossa Deus. Que seja definitivo. Nós queremos ser essa igreja que cuida, então nós temos que tomar uma posição, uma decisão na vida. Se queremos, que seja definitivo. Se não queremos, que não seja. É decidir, só isso. Tem que ter a mesa, comida. Tem que ter a cadeira, importância.
tem que ter a cama, descanso, e tem que ter o candeeiro, a iluminação, e respeitar a privacidade das pessoas. Respeitar a privacidade das pessoas. É membro de outra igreja? Deixa a pessoa quieta. Não é membro de igreja nenhuma? Deixa a pessoa quieta. Sorria, abrace, entendeu? Oferece o descanso, oferece a comida, oferece a iluminação, oferece tudo que for possível, se una para fazer o melhor, mas deixa a pessoa quieta, ela tem a privacidade dela. Quer ficar? Vai ficar. Se não quer, não vai. Quer voltar? Vai voltar. Se não quer, não vai. Deixa a pessoa, retirar-se-á para ali. O profeta é meu amigo, o profeta frequenta a minha casa, o profeta vai me abençoar, o profeta é instrumento de Deus para mim, mas chega um momento que eu tenho que respeitar a privacidade do profeta. Agora deixa ele para o quarto dele lá. Respeitar a decisão das pessoas, respeitar a vontade, o desejo das pessoas. Eu quero participar, outra hora eu não quero participar. Sabia que tem hora que a gente não quer? Não quer, respeita. Respeitar, privacidade, tem um limite, sabe? É uma linha fina entre a gente ser muito proativo, muito solícito e passar a ser chato. Né? Tem os muçulmanos xiita e tem os crentes chato. Respeita. Se nós agirmos do jeito que a sunamita agiu com Eliseu, com todo mundo que nós tivermos contato, como Eliseu, certamente eles voltarão e se tornarão instrumentos de Deus para nós. É Bíblia, é verdade. Se botar em prática, tem a promessa de Deus para um resultado positivo para as nossas vidas. A grande pergunta é se a gente quer isso. Quero ser uma igreja sunamita? Trata todo mundo do jeito que ela tratou o Eliseu? Aí seremos uma igreja que vive o que a sunamita viveu. Algo extraordinário. Algo que nunca teve, vai ter. E mesmo que possa arriscar a perder, Deus vai lá e ressuscita. O milagre é maior ainda na segunda vez. Se a gente quer viver algo extraordinário, a gente precisa começar a fazer coisas extraordinárias. Não dá para ficar na mesmice e achando que teremos resultados diferentes. Podemos ser uma igreja sunamita, uma igreja cuidadora, uma igreja acolhedora, uma igreja que deita no chão para os outros passar em cima. E virão muita gente para passar em cima. E glória a Deus, que eu estou precisando mesmo de uma massagem nas costas. Deus abençoe. Queremos isso? Que assim seja, para a glória de Deus.